Fala galera do canal Ajuda aí, dando continuidade a nossos assuntos, vamos falar sobre energia e trabalho. O termo energia é um termo muito abrangente, muito difícil de explicar com uma definição exata. Então, de uma forma bem simplificada e generalista, nós podemos dizer que é um número que está associado a um sistema ou de um objeto ou mais. Tomamos como, por exemplo, uma partícula de um cubo de gelo. Ela certamente vai ter menos, aspas, energia do que uma partícula que está no fogo, ou seja, a partícula do fogo possui mais energia do que a partícula do cubo de gelo. Isso nós atribuímos à forma de números, de forma quantitativa. Para definirmos a energia cinética, nós podemos dizer que é a variação, é um número associado ao estado de movimento de um objeto, ou seja, se um objeto descreve um movimento e tem uma variação de velocidade, então ele vai possuir uma energia cinética. A forma usada para calcular a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, onde no SI as unidades serão a massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo ao quadrado e a unidade resultante da energia cinética é em joule. Outro conceito seria o de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é energia transferida para um objeto ou de um objeto através de uma força, ou seja, se eu aplico uma força sobre um determinado objeto, ou ele vai ter um trabalho positivo ou negativo, ou seja, ou a força é transmitida para o objeto ou transmitida do objeto. De uma forma geral, nós podemos dizer que trabalho é o produto da força vezes o seu deslocamento. Ou seja, nós aplicamos uma força durante um determinado deslocamento, então aí sim nós produziremos trabalho. E é importante nós não confundirmos o conceito de trabalho com esforço físico. Ou seja, se eu ficasse empurrando uma parede com todas as minhas forças, uma hora eu iria cansar, mas eu não produziria trabalho nenhum, ou seja, eu não desenvolvi nenhum deslocamento da parede, mesmo a minha força sendo muito grande, então meu trabalho é nulo. E em função dos vetores, nós podemos dizer que trabalho é o produto da força, produto escalar entre força e deslocamento, ou seja, FD cosseno de θ, onde nós temos a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo entre os ângulos da força e do deslocamento. Novamente, no SI, a unidade que nós trataremos será em newtons e o deslocamento em metros. Uma forma também alternativa de calcularmos o trabalho seria usando a energia cinética. Existe um teorema que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, nós pegamos a energia cinética final do objeto e a energia cinética inicial do objeto. Como nós sabemos calcular a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, é só fazer a diferença das massas vezes as velocidades ao quadrado sobre 2, final menos inicial. Temos também o trabalho realizado sobre a força gravitacional. Da mesma forma da fórmula de trabalho, trabalho é Fd cosseno θ, nós usaremos também agora cosseno com a força gravitacional. Sabemos que a força gravitacional aponta para baixo, e nós sabemos calculá-la que ela é o produto da massa vezes a gravidade. Então nós teríamos que a massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento. Um objeto que está subindo, ele possui um deslocamento para cima, ou seja, um deslocamento positivo em relação ao eixo Y. Porém, a força gravitacional está apontada para baixo e o ângulo entre eles é de 180, ou seja, se aplicarmos 180 na fórmula do cosseno aqui, nós teríamos, como o cosseno de 180 é menos 1, então teríamos que o trabalho da força gravitacional para subir um objeto seria menos massa vezes a gravidade vezes a distância, o deslocamento. E para descer, o deslocamento estará negativo em relação ao eixo Y, mas estará no mesmo sentido da força gravitacional. E como o cosseno entre esses dois vetores é zero, ou seja, estão na mesma direção, estão em paralelos, o trabalho da força gravitacional vai ser dado como mgd, ou seja, o cosseno de θ de 0 é 1, e então ficaria mgd. E para finalizar, nós vamos falar sobre potência. Assim como nós aprendemos a calcular a velocidade média, ou seja,
uma distância percorrida por um tempo, a potência nada mais é do que uma taxa com a qual a força realiza o trabalho sobre um objeto. Ou seja, o que seria isso em termos matemáticos? Seria uma potência média, seria o trabalho sobre um determinado intervalo de tempo. Isso seria a potência média. E para calcularmos a potência instantânea, nada mais é do que seria a derivada do trabalho em relação ao tempo. E para sempre que aparecer uma função horária, ou seja, que permita uma derivação, provavelmente ele vai pedir uma potência instantânea. Isso vai ficar mais visível nos exercícios. Então, uma introdução teórica bem rápida, que vai ficar bem mais explicada nos exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um joinha. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E valeu, até a próxima.